Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo essa noite. Hoje nós teremos a meditação com o nosso irmão Pacheco. Na sequência, o Flávio vai apresentar para a gente um capítulo muito interessante do livro O Despertar do Espírito, que trata da nossa autorrealização. E depois a nossa amiga Ilma vai falar para nós do livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, sobre o capítulo Cruzes. Então, eu passo a palavra ao Marquinho, que vai fazer a nossa prece inicial. A todos. Então, convido que nós elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor, e a Jesus, nosso divino amigo, que permita os bons espíritos possam nos acompanhar, nos orientar em mais este estudo, que os conceitos possam ser bem absorvidos e sentidos por nós consigamos realmente viver aquilo que estamos estudando, Senhor. Fique sempre conosco, nos orientando, e que a alegria de servir sempre esteja em nossos corações. Assim seja. Então, passo a palavra para o nosso amigo Pacheco para a gente iniciar a meditação. Com você, Pacheco. Gratidão, Marquinhos, pelas palavras. Bem, amigos e amigas, vamos iniciar a nossa meditação, para que a gente possa se harmonizar, se interiorizar, para que tenhamos um bom aproveitamento do estudo de hoje. Então, busquemos sentar confortavelmente, alinhando a coluna, mas sem enrijecê-la muito. Mantenha sua coluna ereta. Posicione suas pernas de modo que as plantas dos pés apoiem completamente no chão. Feche os olhos. Entrelace os dedos, leve as mãos acima da sua cabeça, mantendo os braços eretos na posição vertical. Alongando. Alongando. Permaneça assim por alguns instantes. Sinta o alongamento da sua musculatura. Agora, solte as mãos e repouse os braços suavemente sobre as pernas, com a palma da mão voltada para cima. Vá deixando que a sua atenção repouse gentilmente sobre a sua respiração. A atenção na sua respiração é a chave deste exercício para você se harmonizar interiormente. Você vai inspirar o ar lentamente pelo nariz, reter o ar dentro dos pulmões por alguns instantes e expirar lentamente, soltando o ar pela boca, com os lábios parcialmente entreabertos. Inspire. Expire. Inspire contando até 4. Retenha o ar contando até 4. Solte o ar contando também até 4. Puxe o ar lentamente. Retenha o ar nos pulmões.
solte o ar lentamente, esvaziando completamente os pulmões. Neste momento, coloque sua atenção na sua respiração, reconhecendo o caminho do ar desde as narinas até os seus pulmões. Inspire profundamente. Sinta a sua caixa torácica se expandindo. Sinta os músculos do seu tórax se alongando. Expire todo o ar lentamente pela boca, comprimindo desde o baixo ventre e subindo até o ápice dos pulmões. Respire com um ritmo natural. Não precisa controlar nada nesse momento. Seja espontâneo, relaxando. Observe e sinta o movimento dos seus músculos durante a respiração. Se os seus pensamentos fugirem do momento presente, se te levarem para outro lugar, ou se as atribulações e afazeres do dia vierem à sua mente, calmamente volte a sua atenção na respiração. E volte sua consciência para onde você está agora. Relaxe. Relaxe. Se pensamentos, emoções, vozes interiores e sentimentos brotarem inesperadamente, acolha-os com naturalidade e sem julgamento. Apenas observe-os com compaixão e acolhimento. Concentre-se na sua respiração. Imagine agora que acabamos de entrar numa região totalmente inexplorada e cheia de novidades. Esse mundo é o seu interior, é a sua mente. Observe atentamente. Não julgue. Não compare. Seja gentil. Na sua mente, uma multidão de pensamentos, emoções e vozes interiores passam apressadamente por você. Apenas observe e acolha com compaixão todos eles. Continue respirando lentamente, retendo o ar, esvaziando lenta e completamente os pulmões. E relaxe.
Sinta a leveza do seu corpo, tal qual a serenidade experimentada agora pela sua mente. Observe a confiança do silêncio e na ação de Deus entrar em sua casa mental, como uma visita. Observe as alterações nas suas emoções, pensamentos e vozes interiores, sem julgamento e sem comparação. Acolha essa confiança inata em Deus. Essa confiança da ação de Deus na sua vida. Acolha o silêncio de Deus. A sua consciência silenciosa e compassiva é a proprietária desta casa. Ela pode receber qualquer visita. As visitas chegam e partem a todo instante. Mas a sua consciência é soberana. Ela sempre permanece, sempre observa compassivamente, reconhecendo que o seu eu profundo é depositário da semente divina que reside em você. Volte agora a atenção na sua respiração. Volte para a sua respiração regular. Sinta o ambiente ao seu redor. Observe os ruídos, a temperatura. E vamos terminando a nossa jornada. Comece a movimentar os dedos das mãos e dos pés. Movimente a cabeça lentamente para os lados e abra os olhos lentamente. Conserve essa serenidade o máximo que puder. Quando passamos a identificar as emoções que habitam em nós de forma compassiva e com gentileza, começamos a aprender a nos harmonizar e a ter serenidade diante dos desafios da vida. Um ótimo estudo a todos. Gostoso, Pacheco. Adorei, parabéns. Gratidão. Obrigado, Pacheco. Agora com o nosso amigo Flávio, né? Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo de autorrealização do livro Despertar do Espírito. Mas hoje nós vamos fazer apenas uma introdução desse capítulo, porque ele é muito extenso e muito complexo, né? Não daria hoje para a gente estudá-lo na íntegra, né? E nós vamos ver também que este capítulo ele tem um vínculo com o capítulo anterior, que é o capítulo da busca, a busca, né? No capítulo anterior, nós vimos que
todo o aspecto da busca superficial, materialista, no torvelinho social da atualidade, né? Então, Joana de Ângeles nos leva a compreender nesses 2 capítulos o verdadeiro sentido da autorrealização, né? Da busca real, da busca do self, e não da busca do ego. E traz também 2 aspectos de impedimentos que precisam ser analisados, compreendidos, para a conquista da autorrealização, que são os aspectos da superpersonalidade, que é o problema dos eus, e a necessidade da culpa. E ela conclui esse capítulo com o tema encontro com a verdade, né? O encontro com a verdade, ela nos fala que sobre o ponto de vista psicológico, o encontro com a verdade seria o saudável comportamento emocional proporcionador de bem-estar e harmonia. A busca do self, ela nos diz, de alguma forma nos levará ao encontro com a verdade, com a vida no seu sentido mais profundo. No aspecto da necessidade da culpa, ela nos fala que a culpa sempre se instala no inconsciente, como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito, né? Então, é necessário passar por esta fase, ela nos diz, e realizar o auto-perdão. O problema dos eus. No imenso oceano do inconsciente, movem-se os eus, né? Que emergem e submergem, necessitando de anulação e desaparecimento, através do quê? Das luzes, do discernimento, da consciência do si. Então, nós vemos aí, e veremos, está contido nesse capítulo da problemática do eu, dos eus, o aspecto da psicologia profunda. A Joana, ela inicia o capítulo da autorrealização nos falando que o desafio da autorrealização está no esforço que todos nós devemos empreender no desenvolvimento da vontade. Sem a vontade, né, nada se faz. A vontade que exerce preponderância em qualquer atividade humana, né, ela fala. Então, a vontade é um processo pessoal, né, de autoesforço, autodeterminação, autoabnegação. E aí sim, nesse sentido, consegue-se a autorrealização. E não precisa viajar para a Índia, né, para Roma, para Jerusalém, como ela nos fala. Outro aspecto, ela fala que a necessidade da análise das circunstâncias e problemáticas do ser contemporâneo, né? Fazer esta análise. E a esses processos rápidos de transformação que ocorrem e amadurecimento da personalidade. Então, é esse o chamamento que ela faz logo no início, né? Este desafio, desenvolvendo a vontade e essa análise. O que é a autorrealização? No capítulo anterior da busca, nós vimos que
ela conceitua que autorrealização é um desafio que se encontra diante de todos os indivíduos, sem o qual a incompletude rompe. Ficamos incompletos, tornando-se fator patológico de desequilíbrio. Mas o que é autorrealização mesmo? Ela diz que é todo um processo lento e complexo de despertamento, né? Inclusive está no livro Despertar do Espírito, não é isso? Desenvolvimento e amadurecimento psicológicos de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano. E quais são elas? Realizações ético-morais, estéticas, religiosas, né? Artísticas e culturais. Então, ela fala que equivale a esclarecer que é todo um esforço bem direcionado para a realização, vejam bem, do eu profundo, não do ego. E não da superficialidade das paixões do ego, como eu disse, né? Então, tanto no capítulo anterior como neste capítulo, ela nos fala que devido à busca desenfreada, por exemplo, pela glória dos 15 minutos, estar na moda, né? Seguir o que todo mundo segue só porque tem que seguir, esse tipo de coisa, né? Essas exigências no torvelinho social, exigindo sempre mais esforço do ego, inclusive. Então, no capítulo anterior, um ponto bastante importante para compreendermos isso resulta no quê? Que o ser interior, o eu profundo, fica à margem dos acontecimentos. Fica à margem. Enquanto o ego vai assumindo funções para as quais não se encontra preparado psicologicamente. Ela está, então, nesse sentido, nos alertando para aquela pergunta: o que buscais? Né? Quais são os impedimentos para a autorrealização real? Se você não está realizado, não está pleno, né? Como eles falaram no sábado, né, no aquele curso dos fundamentos teóricos para coordenadores de estudo da Joana de Ângeles, né? Que a Joana de Ângeles coloca no livro que não a questão do homem bom, mas sim do homem integral, né? Pleno, o homem em plenitude, né? Porque ela fala que eles comentaram aqui, por ser bom é só a metade. Se você não ser bom é só a metade, para ser inteiro tem que estar pleno, não é isso? Autorrealizado. Porque à medida que vai ganhando, nós vamos ganhando consciência, porque só o ser consciente é livre de si mesmo, vai alcançando a plenitude, a autorrealização, como eu disse, né? Então, nós nos olhando para dentro, nós vamos nos encontrar, né? O ser psicológico, ela fala, necessita do espaço mental para encontrar-se, de reflexão serena, de avaliação de conduta, mediante análise cuidadosa de si mesmo, que somente se faz possível
na solitude. Isto é, estar conectado em paz consigo mesmo. Como encontrar em nós mesmos a nossa melhor companhia. Não é isso? Então, a Joana, no capítulo, e nesse também, ela vai trazer, né? Ela traz os conteúdos das propostas do Dr. Roberto Assignoli, né? De valiosos estudos que converteram-se na psicossíntese, né? Que é que ele desenvolveu, fundou a doutrina psicológica portadora de valiosa contribuição para a paz, para a autorrealização da criatura humana, né? E ele fala que a falta de tempo para a autorrealização conduz à ansiedade, que é responsável pela insatisfação e, posteriormente, ao transtorno comportamental correspondente. Então, exige silêncio em uma autoanálise, né? Uma concentração em si mesmo, porque ela fala que é no silêncio que se pode encontrar Deus, fruir da paz, desvendar os enigmas, auto-aprimorar-se. Joana, neste capítulo, então, da autorrealização, vai elencar os impedimentos à autorrealização, como eu falei, a superpersonalidade, que é o problema dos eus, necessidade da culpa e o encontro com a verdade. Por quê existem esses impedimentos? Porque pelos impulsos indomados que predominam na natureza humana, eles irrompem com frequência e desestabilizam o sistema nervoso central. Também, nós somos herdeiros das próprias realizações, armazenadas no inconsciente individual como no coletivo. Não, né? Essas heranças não conseguiram assim evadir-se das existências anteriores. Outra, vivências tumultuadas e perturbadoras registram-se na memória extracerebral, em forma de culpas e remorsos. No que diz respeito à superpersonalidade dos eus, o problema dos eus, Joana retoma a análise pela psicossíntese neste capítulo, né, dizendo que a psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. O eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo, o eu pessoal, né, o ponto de autoconsciência puro, conforme define Roberto Assignoli. Então, correspondente ao ego, ao centro da consciência individual, difere expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as emoções, os pensamentos, os sentimentos. O eu superior corresponde ao espírito, como nós sabemos, né? Ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. Mas em realidade, não são dois eus independentes, separados, mas uma só realidade em dois aspectos distintos de apresentação.
O objetivo da psiconsíntese é trabalhar pela unificação desses dois eus, né? Produzindo a real identificação do ser nos objetivos da existência, né? A real identificação do ser nos objetivos da existência que vivencia. Aí você chega a equilíbrio do eixo ego-self. Na parte final desse capítulo, Joana comenta na conclusão: o encontro com a verdade, que a busca do self, de alguma forma, redundará no encontro com a verdade, né? Com a vida. O encontro com a vida no seu sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação de todos os atavismos e complexidades perturbadoras. E ela faz uma colocação, uma fala de Jesus, com a qual vou encerrar os meus comentários e passar aos comentários de vocês, né? Jesus, na sua condição de psicoterapeuta incomum, disse: busca a verdade e a verdade vos libertará. Este é o caminho que nós devemos trilhar para lograr a autorrealização. O capítulo é muito complexo, né, em todas as suas partes, então fizemos apenas uma introdução, né, exigindo então uma leitura, né, mais completa do capítulo, ou uma posterior oportunidade, né, de estudarmos mais neste canal aqui. Então, tá bem. Deixo que eu passo a vocês a palavra e a continuidade, se alguém quiser comentar. Olá, ótima noite a todos. Gratidão, Flávia, por suas colocações. Esse capítulo, né, realmente, ele é bem complexo, e eu gostaria da gente fazer alguns comentários apenas a respeito desses eus, né, que a Joana coloca. E a compreensão disso vai nos ajudar bastante a entender as nossas atitudes atuais. Então, aqui ela coloca que o eu atual, né, aquele que tem a consciência, aquele que a gente chama de ego, ele muitas vezes não percebe os outros eus que existem no nosso inconsciente. E que dentro da doutrina espírita, nós entendemos que esses outros eus são exatamente as vidas anteriores que nós já tivemos. E que eles afetam bastante a nossa atual encarnação. São as tendências que nós trazemos. Então, se nós nos apercebermos, né, diante de uma situação, aquilo que, de uma certa forma, vem como um ímpeto interno, principalmente em situações desagradáveis, e nós não nos deixarmos levar por essa emoção primeira, a gente parar um pouquinho, raciocinar, identificar, e de acordo com nosso atual padrão de conhecimento, aquilo que nós já aprendemos dentro da moral cristã, da moral do Cristo, e verificamos se aquele comportamento é adequado para a nossa consciência de hoje ou não. Então, esse autoconhecimento, buscando essas tendências, analisando-as, antes que elas possam efetivamente tomar lugar à frente, né? Aquele homem velho que surge dentro de nós e que, se nós não tivermos o cuidado, vamos seguir as tendências anteriores. Algo importante também que ela coloca dentro desses eus é muito voltado para aqueles que têm uma sensibilidade a mais, que passam por algum processo
de perturbação espiritual, né? Quando alguns irmãos, né, por sintonia mesmo, entramos num processo de obsessão. Então, a gente, não é o nosso eu, nossa consciência atual, né, nosso modelo atual, mas até por conexões inconscientes, nós atraímos esses nossos irmãos e temos atitudes, às vezes, também em desalinho com o nosso atual ego, né? E esse eu, né, que ela coloca como self, como espírito, que são as nossas potencialidades, e a grande necessidade que nós temos para equacionar todos esses eus, essa nossa conexão com Deus através da oração, essa conexão para perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos através da meditação, né? Para que a gente possa identificar cada pedacinho nosso, que na verdade é um todo, né? É um conjunto único, é uma identidade. Nós somos, né, um complexo, né? Mas na verdade é uma estrutura única. Então, acho que entender, né, esses eus e como trabalhá-los nesse capítulo de autorrealização é algo, assim, é uma chave, né? É algo que a gente precisa buscar um pouquinho mais de autoconhecimento para poder identificar esses eus e reuni-los num todo, num processo de evolução. Excelente o estudo, né, seu Flávio? É um capítulo realmente muito complexo, né? E eu, o Marquinho, a gente estava até estudando junto, discutindo um pouco sobre o que ela quis dizer com aqueles tópicos com relação à autorrealização, né? Porque eu achei até na internet um conceito muito interessante de Maslow, que ele fala que a autorrealização, quer ver o que ele fala? Se você deliberadamente planeja ser menos do que você é capaz de ser, então eu lhe aviso que você ficará profundamente infeliz pelo resto de sua vida. Você estará fugindo de suas próprias capacidades, suas próprias possibilidades. Então, nós temos capacidades imensas, nós temos potencialidades inimagináveis, que nós ainda não conhecemos, muitas vezes. Então, ela coloca para nós, justamente, quais são os problemas, quais são os empecilhos que nos impedem de chegar nessa autorrealização, né? De cumprirmos com os objetivos espirituais a que nós nos propomos, né? Então, esses subtópicos, eles falam justamente disso, esse monte de eus que nós temos dentro de nós. Eu assisti há um tempo atrás uma palestra muito interessante do Haroldo, que ele comentava aquele livro Primícias do Reino. E ele fez uma analogia que era o seguinte: o nosso reino de Deus, né, que é dentro de nós, é como se fosse mesmo um castelo medieval, né? Ali naquele castelo nós temos a nossa casa mental e ali tem o rei, né? O rei simboliza Deus. E nós temos a missão de evangelizar aquele reino. Nós somos apenas um personagem daquele reino, mas aquele reino é cheio, ele tem ali uma multidão. Então, nós precisamos levar toda essa multidão de volta para a obediência e o amor ao rei, que é Deus. Então, eu achei muito interessante essa metáfora, essa analogia, porque esses eus realmente dificultam a nossa autorrealização porque eles nos sabotam. Muitas vezes a gente quer ir para um lado e eles nos puxam para outro lado, não é assim? E a questão da culpa também, que nos sabota nos nossos intuitos de autorrealização, a culpa consciente e a culpa inconsciente, que nos amarra, né? A gente acha que nós precisamos ser punidos, que nós não merecemos a felicidade, nós não merecemos ser felizes de verdade, né? E o encontro da verdade. O encontro da verdade nós entendemos, eu vi o Marquinho, que é o encarar-se a si mesmo, você conseguir se enxergar no espelho tal qual você é,
né? Independente das máscaras que nós apresentamos, das vestes, conhecermos as nossas fraquezas, as nossas deficiências, as nossas potencialidades, e isso tudo ajuda a nossa autorrealização. Eu não sei se vocês também compreenderam nesse sentido. Eu achei interessante, Flávio, que você falou para a gente, né, que o próprio conceito da autorrealização, ela traz no capítulo 1, que foi a busca, né, que Marco Aurélio trouxe semana passada, né? Então, assim, esse livro é muito interessante. Eu estava olhando aqui nos capítulos. Ele já foi ditado, né, de forma que os conceitos do capítulo anterior vai te auxiliando no próximo, né? Então, a busca, ela já deu um auxílio para a autorrealização, e essa autorrealização que você colocou no seu comentário final aí, se a gente não busca essa autorrealização, pode trazer problemas psicológicos, né? Cada um no seu matiz que você colocou aí. E é exatamente o capítulo 3 da semana que vem, que são os problemas psicológicos contemporâneos, ou seja, se você não busca a autorrealização, que a gente está estudando aqui, você pode ter os problemas psicológicos que ela traz, que ela vai estudar sobre, por exemplo, toxicomania, alcoolismo, sexolatria, violência urbana, né? Isso é no capítulo da semana que vem. E logo na sequência ela traz as atividades libertadoras, sublimação da função sexual, então tudo interconectado aqui os capítulos, né? Muito interessante isso aí. Pode ficar à vontade, Pacheco, se quiser falar. Esse capítulo realmente é muito complexo e merecedor de talvez uma subdivisão aí para estudo. Mas o que é importante é que está muito patente a influência do nosso inconsciente, como já foi estudado pela ciência, né? A influência do inconsciente sobre as nossas ações do nosso consciente, as ações do ego, né? Através dos impulsos, né? E a Joana vem trazer ainda esse reforço de que esse inconsciente ele é depositário das nossas experiências das vidas passadas, né? Então, apesar de todos esses termos complexos, o mecanismo é muito complexo, mas sempre cabe a nós, como ela mesmo diz, né, o nosso esforço. Não temos que ser merecedores, né, dessa evolução através do esforço e da vontade, em autoanalisarmos, nos colocarmos diante de uma situação e avaliarmos se aquilo nós estamos fazendo apenas para ter um reconhecimento, né, da sociedade, um reconhecimento do meio que nós estamos vivendo, em detrimento das leis éticas e morais, né? E muitas vezes o que vem à tona são os impulsos do passado, né, que vem comandando o ego e determinando as ações que ele deve tomar. E a partir daí é que vem todos os problemas, né, os problemas psíquicos, os problemas éticos morais. Então, é através dessa avaliação, desse exercício de se autoavaliar, que o ser também vai evoluindo. Então, a autorrealização, na verdade, diz respeito à nossa marcha assensorial. Não tem volta. O espírito ele vai evoluir, ou por bem ou por mal, ou com dor ou sem dor, né? E ela discorre também nesse capítulo que muitas vezes o indivíduo, ele não é capaz de fazer essa autoavaliação, de elaborar esses conflitos e achar um caminho. Então, onde ela sugere também a ajuda psicoterapêutica, né, para que o ser encontre esse caminho e possa entender um pouco desse mecanismo que toma conta dele, né, que são esses impulsos, para que ele possa encontrar o seu rumo. Então, esse é o início de um capítulo bastante interessante, né, principalmente baseado no que você já deu aí a dica aí dos próximos capítulos, né, para que a gente entenda a complexidade, né, disso e a influência que isso tem no nosso dia a dia. Isso mesmo, Pacheco. Então, eu só queria uma última questãozinha para fechar, né, que ela menciona
que a busca do self, né, vai trazer o conceito, mencionar o superconsciente, né? De alcançar o superconsciente. E o superconsciente vai ser objeto de estudo em outro livro da série psicológica, né? De estudos profundos e muito importantes, né? Para que a gente descubra, desenvolva o superconsciente, que ela vai através de conhecimento e de meditação. Então, seria isso a minha parte de hoje. É importante também comentar que nesse capítulo ela define realmente o que é o self e o que é o superconsciente, né? Nos livros anteriores, às vezes ela mencionava o superconsciente, ou em outro capítulo falava só o self. Mas aqui ela define. O eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. Então é importante essa observação, porque ao longo da leitura dos livros, ou ela usa um termo ou usa um outro termo, podendo causar alguma confusão, né? Muito bom. Acho que podemos, então, passar a palavra para a Ilma, né? Bem, dando sequência, né, aos estudos dessa noite, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no item 31, o título de Cruzes. E é baseado, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12, onde Lucas fala, e o que leva a sua cruz. Cruz, né, a gente fala, por que cruz? De onde saiu, né? Para a humanidade, o que simboliza isso? Então, pesquisando aí na internet, a cruz sempre foi um símbolo conhecido de todas as civilizações e com significados, né, apropriados para cada uma delas. Mas é interessante que dentro dos egípcios, né, que uma das civilizações mais antigas, a cruz era considerada uma chave mágica que abria a fronteira da imortalidade. E eu acho que é mais ou menos isso, né, esse sentido de cruz que Joana veio trazer para a gente. Vamos entender a cruz como sendo algo, né, um eixo horizontal, e esse eixo horizontal simbolizando o ser humano. E dentro da doutrina a gente fala das duas asas, a asa do conhecimento, a asa do amor, e quando nós equilibramos essas duas asas, nós ascendemos. Então, a cruz seria, né, o ser humano desenvolvendo as suas potencialidades no eixo horizontal e no eixo vertical, se conectando com Deus, se conectando com o amor para a sua ascensão. Então, ela inicia esse capítulo falando, né, os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram por eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Então, essa cruz que ela traz, né, é fruto dos nossos próprios comportamentos. Mas, com a doutrina, né, de Jesus, com os exemplos que ele traz, o nosso processo, né, de compreensão de tudo isso vai fazer com que o jugo seja leve. E a cruz não seja mais algo que nos esmaga, mas que seja um símbolo de evolução. Então, esse conceito, né, que a Joana traz, para que a gente possa identificar em nós aquilo que precisamos trabalhar, e do capítulo que o Flávio trouxe, né, de autorrealização, eles vêm se casar, porque é através do conhecimento da nossa
identidade atual, daquilo que nós trazemos de heranças atávicas, que trazemos de heranças passadas, que muitas vezes, através da culpa, faz com que a gente se estagne, ou que nós não consigamos encontrar forças para os movimentos necessários. Isso sim faz com que a gente fique atado, preso e num sofrimento atroz. Ao momento que a gente se identifica como esse ser que está em processo de evolução e que sempre temos amparo, luzes, e buscando pela nossa vontade, pela nossa coragem, a gente consegue fazer as mudanças, nos compreender, compreender os outros e passar dessa forma a enfrentar as dificuldades que são inerentes do ser humano, desse processo de evolução, mas não com o sentido de que está carregando, está sendo esmagado pelas dificuldades, mas que elas vêm nos ajudar nesse processo, né? Que é a chave que abre a fronteira da imortalidade. E essa imortalidade, a consciência de que somos seres imortais. Então, quando ficamos muito apegados às dificuldades, olhando apenas o plano material, as dificuldades do hoje, da conquista que precisamos ter, da manutenção, né, da nossa vida, da nossa família, e esquecemos de olhar que tudo isso é uma escada, né, que precisamos utilizar para conseguir, né, para chegarmos nesse patamar mais elevado. E esse capítulo, né, dentro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que é o capítulo 23, o título dele é Moral Estranha. E a Joana vem pensar, né, o item 12, que traz, né, as explicações aqui, os comentários de Allan Kardec, e o título é Não vim trazer a paz, mas a espada. E, no início, quando a gente ouve alguma coisa nesse sentido, como é que o Cristo, né, que é o exemplo do amor, da bondade, né, da abnegação, faz uma colocação que, se nós formos ler, né, interpretar ao pé da letra, é algo que não condiz com a imagem que temos do Cristo. Mas, na verdade, o que ele vem colocar é que, dentro, às vezes, né, de um contexto familiar, de um contexto social, de um contexto de trabalho, e principalmente falando dentro da família, que a família é um núcleo onde os indivíduos são colocados para desenvolver os laços de amor, para que possam uns contribuir com os outros nesse processo de evolução, e como que o Cristo vem dizer que haverá disenção entre esses familiares, pai contra filho, esposa, né, contra nora, mas é no sentido de que, dentro de um núcleo familiar, ou dentro de um núcleo social, haverá aqueles que vão se estagnar, que vão buscar desse núcleo apenas um local seguro, onde as tendências de acomodação e de união para autoproteção dentro desse núcleo muito reduzido vai fazer com que aqueles que queiram extrapolar essas barreiras fiquem atrelados, fiquem amarrados, porque essa pequena sociedade ainda está muito voltada para os interesses próprios e não consegue identificar que nós pertencemos a uma sociedade mais ampla, a uma sociedade em que são todos irmãos, uma sociedade em que a autoiluminação é necessária para que essa luz
possa espargir e trazer conhecimento e ajuda a todos aqueles que estão dentro de um contexto social mais amplo, né? Então, quando Cristo fala, né, no aparente paradoxo das propostas do mestre, quais aborrecer-se dos familiares, do mundo, das paixões, preferindo o reino de Deus, há um significado muito especial. Deixar os mortos enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, em vez de pela comodidade, pela paz estagnada, representa um convite sereno à consciência para que se resolva pelo que lhe é mais importante. Estes ensinos estão fundamentados na lógica da imortalidade, ante a qual alteram-se as paisagens e as aspirações humanas na conquista das questões secundárias, ante as essenciais para a existência feliz, aquela que é duradoura e real. Aí, a Joana, dentro desse capítulo, ela vem colocar o que, né, aquele que se desprende um pouco desse seu núcleo, aquele núcleo que está mais voltado para a vida material, né, para o imediatismo, e que ele vai ser, de uma certa forma, agredido, né? Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, os comentários de Allan Kardec, ele coloca: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e nenhuma só se firmou sem lutas. Ora, em casos tais, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior for ela, maior número de interesses ferirá. E no final desse comentário, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova está, assim, na emoção que ela desperta ao aparecer, na violência da oposição levantada e no grau e na persistência da cólera de seus adversários. Então, o Cristo, quando veio trazer, né, essa mensagem de amor, essa mensagem que quebrava todas as estruturas da época, ele foi perseguido, e nós sabemos que o que a humanidade, naquele momento, conseguiu lhe entregar foi a cruz. E que seus discípulos também, né, os primeiros apóstolos, eles também doaram a vida em amor ao Cristo e a essa nova lei que ele trouxe, né, que rege o universo. Então, que nós também estejamos conscientes que toda vez que nós vamos contrário àquilo que está estabelecido, mas que a nossa consciência já identifica como sendo algo que não é saudável, que não está em conformidade com as leis de Deus, que nós tenhamos consciência que a luta não é simples, mas nem por isso que nós não tenhamos coragem. E quando eu falo coragem, você vê que o Cristo, ele não veio aqui ditando regras, impondo mudanças em cada um, mas ele trouxe o exemplo, ele vivenciou o exemplo, e que aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, que o seguisse. Então, que a gente também, né, olhando para esse exemplo do Cristo, né, que a gente não queira abrir os olhos à força, né, que a nossa verdade seja colocada, porque, lógico, estamos também muito aquém, né, desse conhecimento amplo aí do Cristo. Mas aquilo que a nossa consciência já detectou, né,
que nós façamos as mudanças em nós mesmos, né? Então, que a gente não espere a mudança no outro, né? Que a gente também não queira, né, se colocar como um modelo e ter a falsa ilusão, né, de que somos perfeitos, né? Então, assim, que esses estudos, né, que a Joana traz, que essas cruzes que a gente identifica, que esse nosso modo de agir e de operar, que ele seja refletido para que a gente identifique em nós as mudanças que precisamos fazer, mas que entendamos que esse processo é um processo de ascensão. E quanto mais nós nos ligarmos a esse Deus de amor, nessa verticalidade, nós vamos encontrar forças, nós vamos encontrar coragem, mas, acima de tudo, nós vamos encontrar uma luz que vai brilhar dentro de nós, que é a nossa própria consciência, né, que é esse self aí que a gente estuda, que é esse espírito que é criado à imagem e semelhança de Deus, que a gente vai conseguir identificar esses potenciais e eles vão nos iluminar. Então, tem que ser uma reforma de dentro para fora, né? Então, eu acho que essa proposta desse capítulo, entre muitas outras, né, são várias leituras, cada um que lê esse capítulo vai ter uma interpretação diferenciada, mas que a gente realmente busque, né, essa compreensão do nosso eu, do nosso íntimo, para fazermos as mudanças necessárias. E finalizando aqui, né, o capítulo da Joana, ela fala: em face das conquistas modernas, especialmente na área das ciências psíquicas, da astrofísica, da química molecular, da física quântica, que desmistificaram a matéria, o Evangelho ressurge com força e autenticidade confirmadas pelos imortais, que retornam do túmulo para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Então, agora pedindo, né, aos demais colegas para que possam contribuir com os estudos, para que possamos, né, de uma certa forma, trabalhar esse tema tão bonito e tão importante. Você estava falando de Jesus, me ocorreu que Jesus teve a cruz de madeira, né? Mas ele não tem a cruz invisível. Então, porque não tinha sombra, né? Não tem sombra. Então, este ponto que traz, você mencionou, né, da ascensão, né? Como símbolo, que a cruz como símbolo de evolução, né? Esse ponto, à luz da psicologia profunda que você mencionou, que até anotei aqui: carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, né? Identificando os madeiros de dor e de sombras para alterar a constituição. Eu sempre anoto muito os pontos diferentes que nos acrescenta, né, a psicologia profunda, que é o propósito da série psicológica, né? Para a gente trazer novos entendimentos para que a gente passe a exercitá-los, né, na nossa vivência, né, dia a dia. Seria isso. Eu acho que nesse final de capítulo, ela sintetiza muito bem esse significado da cruz, né? E também um pouco antes, aqui a Joana também volta
falar do inconsciente, né, que não obstante as conquistas da ciência, nas áreas de ciência e tecnologia, né, ainda permanecem tabus e preconceitos que se encontram enraigados no inconsciente humano, exigindo que os idealistas, os que estão despertos, não se rebelem contra as conveniências estabelecidas, né? Então, olha aí, novamente, o inconsciente coletivo, a nossa sombra atuando para que não se mude o status quo, que é justamente a situação que regia quando Jesus encarnou, né? E carregar, portanto, a cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas de autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo que era considerado ideal, né? Então, mais uma vez aqui, acho que fica muito patente que esse é o caminho da autorrealização. A cruz, carregar a cruz, pode ser, eu entendo, como uma tomada de decisão consciente do ser da sua necessidade de evolução. E quando ela finaliza o capítulo dizendo que é necessário que cada qual leve a sua cruz e responsabilidade de iluminação e de eternidade, ela faz esse chamamento. E pelas condições em que ocorreram a crucificação de Jesus, a gente tende a pensar que a cruz é uma coisa ruim, é uma coisa penosa, ele é um sofrimento. Mas eu vejo, depois de ler esse capítulo, que ele é o contrário, ele é uma libertação. À medida que você abraça a sua cruz, abraça a necessidade de autoevolução, você está se libertando, na verdade, né? Lógico que sempre demanda esforço, demanda coragem e demanda romper com as dificuldades, né, e o status quo que vige sempre na sociedade, né? Então eu vejo isso como uma coisa não de sofrimento, mas uma coisa libertadora. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí sobre isso, porque todo mundo está no dito popular, né, que quando alguém passa por alguma dificuldade, ele fala, tenho que carregar a minha cruz, como se isso fosse um castigo, né? E aqui a Joana desmistifica isso. Mas como é difícil a gente enxergar a cruz da maneira que ela é, como instrumento, né? Você fala, meu Deus do céu, por que bateu na minha porta esse problema? Devia ser no vizinho. Não, bateu na porta errada. Muitas vezes a gente não enxerga os problemas, as dificuldades, os desafios que aparecem como instrumentos mesmo para a gente aprender, né? Para a gente evoluir. O ano passado, eu e o Marquinhos sofremos uma situação que eu falei, meu Deus, como eu vou sair dessa situação? E aí a gente vai aprendendo, a gente conversa com um, conversa com o outro, a gente aprende um monte de coisa sobre aquele assunto, e na hora que você vê, saiu, acabou, né? Então, você saiu mais paciente, mais consciente. Então, enxergar essas dificuldades como escadas, como a Ilma falou, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? Para deixar até um pouco mais leve, a gente pode pensar que a cruz talvez seja um presente. Como você disse, né, são instrumentos para que a gente possa exercitar a nossa evolução, né? Então, podemos considerar como um presente, não um sofrimento. Um instrumentador, né? Na hora que chega, você fala assim, não, Deus errou, não pode ser comigo. Tem até uma charge, né? Todo mundo carregando uma cruz, e tinha um que achava que ela era muito pesada, ia lá com um canivetinho diminuindo, né? Para ficar mais leve. De repente, aquelas pessoas chegam num lugar que é um precipício, e que para você atravessar de um lado para o outro, eles colocavam a cruz e atravessavam. E aquele que foi, né, diminuindo a sua cruz não pôde fazer a passagem, né? É bem interessante.
Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Parabéns pelos estudos, muito enriquecedor. Parabéns ao Flávio, a Ilma, ao Pacheco. Agradeço muito, viu? Foi muito bom. Eu gostaria, então, para a gente trazer uma palavra, né, de esperança, lógico, né, depois os demais, por favor, também coloquem aí suas opiniões, mas é do livro Coragem, né, do Psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de Meimei, que vem: nunca sem esperança, nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a proporcionar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Meimei. Então, meus queridos colegas, agradecemos, né, pela oportunidade do estudo de hoje, agradecemos aí a meditação do Pacheco, o estudo do Flávio, os comentários, né, enobrecedores que a Cíntia e o Marquinhos sempre trazem a esse grupo. Então, gratidão a todos, passando a palavra para os demais, mas despedindo, desejando a todos muita paz e muita luz. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Até semana que vem. Muita paz a todos. Boa noite. Fica com Deus. Boa semana a todos.